Bom, obrigada, pessoal, por estarem aqui conosco. Vamos começar. Shirley, vocês têm cerca de 3 a 5 anos, não é isso? Que vocês estão nessa pegada de jornada de dados. Inicialmente, vocês tiveram algum direcionador estratégico que ajudasse vocês a priorizar aquilo que precisavam fazer? Então, primeiro ponto, a gente já está na jornada de dados, é uma terceira iniciativa que aconteceu aqui na casa, houve outras duas que não frutificaram, infelizmente, mas em 2018 a gente começou a nossa jornada, que é essa da qual a gente, da qual eu faço parte, né? E sobre a qual eu posso falar um pouco mais aqui, porque eu estou nela desde o início. O direcionador estratégico, eu vou te dizer qual foi: problemas com os dados. Em 2017, nós estávamos na mesma fase que a gente está hoje lá na ANEL, que é elaborando o planejamento estratégico para o próximo ciclo. O ciclo nosso lá são 4 anos, né? E aí, uma área de negócios, veja bem, uma área de negócios, não foi a área de TI, não veio da diretoria, não veio de a área de planejamento estratégico, não, foi uma área de negócios que é responsável pela fiscalização da geração dentro da agência, tem algumas áreas de fiscalização lá, e essa fiscalizava especificamente a geração, e ela levou para o planejamento estratégico um problema. Então, o direcionador, o driver, vamos dizer assim, foi um problema. Qual era o problema? Ela reclamava: olha, tenho dados conflitantes, tenho dados que não se falam, tenho dados de difícil acesso, temos muitos dados em silos, né? Silos de dados, vocês sabem o que é, dados que estão dentro de áreas específicas e que de lá não saem, ou ninguém toma conhecimento. Então, a Uhum. área trouxe esse problema e falou: olha, precisamos resolver isso. Só que nisso outros colegas também falaram: realmente, a gente tem esse problema. Outros colegas de áreas de negócio também falaram: realmente temos esse problema, precisamos resolver isso, endereçar isso, encaminhar a solução, né? E a partir daí foi que, sensível a esse, como é que eu vou dizer, esse apelo, né, a esse problema que a área de negócios trouxe, isso entrou aí sim no nosso planejamento estratégico. Entrou Uhum. com a missão, como um objetivo estratégico, primeiro, que não dizia só respeito à necessidade de governar os dados, mas outras questões também de TI, né? Veja bem, governança de dados e TI, são Uhum. dois pontos Uhum. distintos aí. Então, entrou dentro desse objetivo estratégico, que era o de reorganizar a gestão da informação dentro da casa. De novo, eu não falei dados, falei gestão da informação. Então, entrou aí, e a partir do momento que entrou como um objetivo estratégico, e lá dentro tinha uma iniciativa estratégica que era a de criar e implementar a governança de dados, a gente começou a trabalhar. Então, começou em janeiro de 2018. E Entendi. de lá para cá a gente criou, só para concluir, a gente criou a política, validou a política internamente. Depois disso, a gente submeteu a apreciação lá da nossa diretoria. A diretoria aprovou no final de 2019 e já em janeiro de 2020 a gente começou a trabalhar com a governança de dados, no sentido de implementar o que a política trazia. E desde então a gente tem atuado nesse sentido, de implementar a governança de dados dentro da casa. Vocês fizeram algum assessment, algum diagnóstico da situação atual para fazer seu plano? Nós fizemos sim, nós fizemos o assessment da Gartner. A Gartner tem o Enterprise Information Management Assessment, então a gente aplicou essa avaliação de maturidade da Gartner, o modelo da Gartner, já na etapa do planejamento estratégico, lá em 2017. E de 5 pontos válidos, nós ficamos com 2,27. Ou seja, a gente passou raspando na média, se a média for a metade. Passando ali raspando. Isso, de alguma maneira, ajudou a casa a se convencer de que realmente algo precisava ser feito. Tá certo. Depois disso, né, vocês provavelmente devem ter planejado, devem ter priorizado.
Quais foram as primeiras ações que vocês tomaram? Quais foram os primeiros processos que vocês estabeleceram? E quais foram as dificuldades que vocês enfrentaram no estabelecimento desses processos? Processos e estruturas, tá? Tá. Então, vamos considerar como a política já dada, já aprovada no final de 2019, e vamos partir daí, né? A implementação propriamente dita. A política, ela dizia, não de forma explícita, como convém a todo o regulamento, quem é do serviço público, né, sabe que o tempo nosso, o tempo todo é lendo normas, é um decreto, é uma lei, é uma instrução normativa, a gente tem que estar lendo, compreendendo e vendo o que tem dali para a gente fazer. E todo mundo sabe que as leis, elas nunca, ou as normas, os decretos, no nosso caso aqui a portaria, ou a nossa norma organizacional, ela não dizia explicitamente faz isso ou faz aquilo. Ela dizia assim: a estrutura é essa, tem ali o Comitê de Governança de Gestão da Informação, que faz parte da estrutura, é o nível mais alto, tem o Escritório de Governança de Dados, que vem logo abaixo dele, tem os curadores de dados, os curadores são responsáveis por isso, o escritório é responsável por aquilo, ao Comitê de Gestão da Informação cabe aquilo outro, vamos ter que catalogar dados, assim, grosso modo, pessoal. Essa política é pública, qualquer um de vocês depois pode ter o acesso, ler e entender o que eu estou Uhum. explicando. Ela não dizia, não dava o direcionamento, tipo, primeiro faz isso, primeiro faz aquilo. O que a gente fez? O ano de 2020 foi também o ano da pandemia, né? O primeiro ano da pandemia. Nós tentamos entender os comandos que estavam ali naquela norma, né? Tentamos converter aquilo em ações. E eu confesso para vocês, nós atiramos para tudo quanto era lado. A gente fez de um tudo, né? Afinal, que estratégia de dados a gente vai adotar? Que comando a gente vai perseguir? Né? Onde é que a gente quer chegar? Atiramos para vários dados, para vários lugares. E aí é onde entra aquela questão do errar, né? A gente errou também, claro, a gente atirou para tudo quanto era lado, mas erramos e erramos tentando acertar. Chegou no final do ano, a gente já tinha mais ou menos uma noção mais clara do que a gente precisava fazer. E aí vem uma coisa que é bem importante quando a gente fala de implementação de política, né? Porque assim, a governança de dados, governança por ela mesma, ela seria, você poderia dizer que você faz governança de dados se você tiver um conjunto de diretrizes políticas, né, que diz assim, olha, não pode fazer isso, tem que fazer aquilo, é o fulano que responde por aquilo, simplesmente dando ordem, porque governança é isso mesmo, é a autoridade, é o controle sobre os ativos de dados. Da governança emana aquilo que o pessoal que faz gestão de dados precisa fazer, né? Uhum. Então, assim, nesse primeiro ano a gente atirou para tudo quanto era lado e nisso de atirar a gente entendeu o que era que precisava fazer para poder atender ao negócio. E aí a gente entra numa parte que já deixa de ser só governança de dados e passa a ser também gestão de dados. E digamos que um dos problemas que a casa tinha, né, uma das necessidades que a casa tinha era de alguma área que cuidasse, que endereçasse a questão da integração e interoperabilidade. Por quê? Porque lá na agência a gente consome muito dado que vem de fora, né? Dados que vêm do Operador Nacional do Sistema, da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, isso a gente consome o tempo todo. E aí não tinha, as áreas pediam, cada uma dessas áreas da agência, que eram na época 24, cada uma pedia ali seus dados para ela própria. E isso não era feito de uma forma sistematizada, organizada e centralizada. Então, essa foi uma das nossas primeiras percepções. Precisamos ter alguém que cuide disso. Perfeito. Uma outra coisa que a gente percebeu era que a gente tinha problemas de qualidade. As nossas áreas de negócio perdiam muito tempo com relação à qualidade dos dados, tratando os dados para finalmente poder usar. Então a gente pensou, bom, isso também é uma necessidade do negócio, é um problema e é uma necessidade, precisamos resolver isso. Outra coisa que a gente não tinha era uma visão clara, também, novamente, de forma organizada, sistematizada, de quais eram os ativos de dados que a gente tinha dentro da casa. E tinha muito dado, muito dado, muito dado. Mas se perguntassem, vocês têm aí dados de fiscalização da geração disponibilizada? Aí ia ser
aquela coisa, porque, Uhum. primeiro, se perguntassem para quem está lá na TI, a TI fala, mas o que é isso? Onde é que eu encontro isso? Se perguntasse para uma área de negócio qualquer que não tivesse, não lidasse com isso, também ela não ia saber responder. Então, a gente precisava ter um catálogo de dados que nos informasse o que é que a gente tinha na casa. Pelo menos o que a gente tinha, e principalmente, né, que a gente tinha em produção. Então, foi uma outra necessidade que a gente identificou. Pois bem, a partir daí a gente começou a entender o que a gente precisava fazer, só que a gente não ia fazer isso de qualquer forma. Então, a gente começou a desenhar processos de trabalho para fazer integração, interoperabilidade, para fazer qualidade de dados, para fazer catalogação. Dados abertos era um outro problema, não tinha nem pai nem mãe, a gente adotou, falou, traz para cá essa criança que a gente cuida. Então, Uhum. desenhamos ali um processo também. E aí, desenhando esses processos, a gente colocou eles para rodar, colocando os curadores de dados para participar no processo. Então, assim, quando a gente fala que a governança é voltada para o negócio, que o curador de dados é o principal papel, eu acredito que seja, dessa governança de dados, para o pulo do gato foi justamente pegar o curador e colocar dentro desses processos que nós desenhamos para atender essas necessidades. E aí isso a gente chamou de estratégia de dados. Essa nasceu de uma forma tácita, vamos dizer assim, né? Uhum. Primeiro veio a gente já estava trabalhando com integração e percebemos, a casa de fato precisa disso. Depois veio outro, a qualidade de dados, catalogação. Então, foram nascendo os processos começaram a ser rodados de forma organizada, sistematizada, passo a passo, e nós colocamos os curadores para atuar dentro de cada um desses processos. Então, não existe qualidade de dados sem a participação do curador, não existe integração, interoperabilidade sem o curador estar dentro, e cada vez que a gente termina um projeto desse, é dele, não é nosso. Não é tá aqui, seu curador. Então, foi assim que a gente foi colocando a coisa para acontecer. Foi seu principal desafio, Shirley? Meu principal desafio, nossa, são tantos, vários. Tá bom. Posso fazer uma Top coleção 20. deles. Top 20. Não, um desafio é porque tudo isso era muito novo lá na ANEL, né? Embora na época em que a gente estava elaborando a política, isso foi feita, essa política foi desenhada a muitas mãos, porque as áreas de negócios é que desenharam a política de governança de dados. Eu gosto de contar, Uhum. éramos 10 pessoas num grupo de trabalho conversando sobre estudando como seria essa política. E dessas 10 pessoas, 9 eram das áreas de negócios, né, dos macroprocessos de negócio da ANEL. Então, era do pessoal de fiscalização, da regulação, da outorga, da mediação. E tinha uma pessoa lá que era representante da TI. E essa pessoa representante da TI não é de TI, que sou eu. Eu não falei o meu background, né? Mas o meu background, eu sou bacharel em administração, mestra e doutora em ciência da informação, especialista em gestão pública. Uhum. Então, não tenho TI na minha formação. O que eu sei de TI, e eu me viro muito bem, foi na prática, aprendendo no dia a dia, na execução dos nossos muitos projetos. Eu já devo ter aí no meu portfólio de projetos para mais de 20 projetos executados ao longo dos últimos 5 anos, né? Então, o desafio, então, era pegar esse pessoal todo, dos mais diferentes matizes, das mais diferentes origens, e colocar todo mundo para falar a mesma língua. Isso foi um primeiro desafio, que a gente acredito que nós tenhamos, desenvolvemos bem isso. Um Uhum. outro desafio é implantar uma cultura nova dentro da casa, porque uma coisa é você ir lá escrever uma política e dizer quem faz o quê, outra coisa é isso acontecer mesmo, né? Colocar isso para rodar, colocar as pessoas para fazerem o papel delas. Então, isso também é um grande desafio, porque requer muita persistência, muita perseverança, muita conversa, muita paciência. Você vai ouvir muito não, vai ouvir muito sim, vai ouvir não entendi o tempo todo. Então, é sempre ter muita paciência e acreditar muito no que você está fazendo. Tem que acreditar muito, e eu acredito muito no que eu estou fazendo. É,
Um outro desafio que esse é frequente, também constante, a gente discute isso, e talvez eu pudesse nem abordar, mas eu acho bom abordar, é conscientizar a casa que governança de dados não é TI. Governança de dados é uma disciplina, um conjunto ali de disciplinas. Gestão de dados é outro conjunto de disciplinas. As coisas, elas se complementam, mas elas não são a mesma coisa. Uhum, Se você for localizar num modelo ideal, e aí eu estou falando do modelo ideal, e aí que bom que eu estou falando aqui em meu nome, mas no modelo ideal, conforme a literatura indica para a gente, e eu tenho lido Dama, Gartner, eu vou lá nas revistas científicas e procuro artigos, o modelo ideal é você tem um CDO e uhum. tem o CIO. Eles estão no mesmo nível. O CDO não fica abaixo e nem acima, está no mesmo nível, o mesmo C-level que a gente costuma dizer. Né? Por quê? Porque você vai, da governança de dados, da equipe de governança de dados, e é lógico que ele não é o CDO é só um dos papéis, né? Vão emanar muitas políticas que muitas vezes, para você fazer a coisa certa, vai significar que a TI vai ter que fazer as coisas diferentes do que ela vem fazendo. E aí, se você está numa situação de abaixo, pode ser que isso não dê. Veja o verbo que eu usei. Pode ser que não dê certo. Pode acontecer de não dar certo. Eu tenho conversado com muitas pessoas em vários órgãos e mesmo empresas públicas, e todo mundo tem colocado esse mesmo ponto. Tá chega um certo ponto que fica um pouco complicado, porque você dá um comando num sentido, como governança, e pode, né, dar um comando no sentido e a TI entender em outro ou não querer fazer e tal. Então, tem isso a ser também resolvido. Entender. E quando você faz isso, só para concluir, quando você deixa a casa consciente de que governança não é TI, que governança é voltada para o negócio e que o principal papel é o curador, esse curador ele tem que necessariamente começar a fazer parte dos processos decisórios de tudo que diz respeito a dados. Ah, vou fazer uma nova arquitetura de dados, uma arquitetura de dados aqui para o meu órgão, para a minha empresa. Curador de dados senta na mesa e discute o que é que vai ser essa arquitetura, que contornos ela vai ter, que ferramentas vão ser adotadas. Ah, vou fazer o ciclo de vida de dados. Curador de dados, como é que vai ser isso? Como é que isso funciona? Né? Vou contratar, vou para a nuvem, não vou para a nuvem, vou ficar on-premise. Curadores de dados, nós vamos para a nuvem ou nós vamos ficar on-premise? Percebe como é você colocar o curador no centro do negócio para ele poder ele se apropriar do dado e do poder, da autoridade que ele tem sobre esses dados? Se você não fizer isso, boa parte do seu esforço vai ser em vão. Uma das coisas que, quer dizer, se eu fosse resumir, seu principal problema era cultural mesmo, né? Sempre. Criar essa cultura em que, principalmente os curadores que vêm da área de negócio, não achem que não são com eles ou que ele está aumentando a carga de trabalho deles, porque antes eles não faziam isso, porque agora eles vão fazer. E, por um outro lado, tem a TI que tem, de uma certa forma, na maioria das empresas, uma certa liberdade, né, de escolher as melhores soluções por serem profissionais que trabalham com a tecnologia em si. E no seu caso, tem um agravante, me corrija se eu estiver errada, mas de ser um órgão público em que tem pessoas concursadas, tem pessoas contratadas, tem pessoas vinculadas ao governo, portanto, elas acham que têm uma vida útil, né, com uma data parede para estarem ali, e isso faz com que elas tenham interesses, às vezes, distintos com a longevidade das ações do órgão e etc. Estou falando isso pela experiência que tive no mundo público, mas também em algumas empresas corporativistas. E aí vem a minha pergunta. Um dos aspectos que a gente vê é que, no caso das empresas corporativistas nas quais passei, a gente via que se a pessoa seguisse ou se a pessoa não seguisse os padrões, as políticas, se a pessoa fizesse ou se a pessoa não fizesse, ela não seria nem bonificada e também não seria penalizada.
Então, o valor realmente era para a organização, que muitas vezes aquela pessoa não sentia que deveria priorizar aquilo, por N motivos. Uhum. E no órgão público, aliás, eu já trabalhei com empresas que não eram 100% públicas, vamos dizer assim, tinham pessoas concursadas, então elas sabiam que não seriam exoneradas por conta de não cumprir um determinado padrão, salvo se isso viesse com o teor de legislação, né, com multas específicas para a organização, e que, enfim, não precisava dela dar essa prioridade toda. Como é que você enfrentou isso? Porque, veja, o curador é da área de negócio. No caso de empresas privadas, o que a gente fazia era atrelar o desempenho, né, as entregas da governança de dados a algum KPI, a algum Key Result. E isso está atrelado a algum tipo de bonificação, a PLR, etc. Na ANEL, como é que vocês trataram isso? Essa construção de consciência mesmo de que é necessário fazer as coisas da maneira correta. Ah, é ótimo. Essa pergunta é muito boa. É, não é que a gente tratou, a gente trata. Ah, bem. Isso acontece o tempo todo dia, o tempo todo. Estou em home office já tem desde o início da pandemia. Eu trabalho não menos do que 9 horas por dia. E dessas 9 horas por dia, boa parte não, vamos ser honesta. Porque se eu vou para as reuniões é para falar de governança e falar de dados dos projetos que a gente está tocando. Se eu tenho, no mínimo, 8 reuniões por dia, então aí já se vão, se todas as reuniões forem de 1 hora, já se vão 8 horas. Sim, Eu trabalho isso o tempo todo, é o tempo todo a gente conversando com os curadores. E como é que a gente convence? Né? Porque é isso mesmo que você falou, olha, às vezes, e aí eu não estou dizendo, como eu disse no início, eu não estou falando pela ANEL, não necessariamente no meu órgão ou qualquer outro. Você tem um regulamento, mas às vezes, se você cumprir ou não cumprir, a não ser que vá ali uma fiscalização e tal, vai ficar por aquilo mesmo. A uhum, gente trabalha de uma outra maneira, é por adesão. Lembra que eu falei que nós temos processos de trabalho e dentro desses processos a gente executa os sim, projetos sim. e a gente coloca os curadores? Curador, vem trabalhar comigo para eu resolver um problema seu. Ah, meu dado não tem qualidade. Perfeito, eu vou resolver o problema da qualidade. Nós vamos resolver juntos o problema da qualidade do seu dado. Então, vem aqui trabalhar comigo. Você vai precisar fazer isso, isso e isso, e eu vou aqui com a minha equipe, vamos fazer aquilo, 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 e no final a gente está resolvendo o problema. Combinado? Combinado. Perfeito. Próximo. Qual que é o seu eu precisava de trazer uns dados lá do Operador Nacional do Sistema. Quais são os dados que você precisa? São esses. Perfeito. Então, eu vou passar para eles a sua solicitação e aí nós vamos conversando com eles lá para explicar o que é que a gente precisa, eu e você. E quando esses dados estiverem de cá, a gente vai trabalhar junto para poder consumir esses dados de uma forma automática, numa base estruturada. Perfeito. Você trabalha comigo? Trabalho. E assim vai, Maritza, e assim vai. Todos os projetos a gente vai sempre envolvendo os curadores, tem uns que estão mais envolvidos, outros estão menos envolvidos, tem uns que têm bastante interesse, outros que nem tanto, mas aí a gente vai trabalhando à medida em que vão surgindo as necessidades para a gente atender com os processos que a gente já desenvolve, trazemos eles para dentro desses projetos e dentro desses processos para trabalhar conosco, e ali a gente vai conscientizando. Essa é a maior parte do dia. Mas a gente também tem muita ação de comunicação o Tá. tempo todo. Eu vi que o Luciano Grossi está aqui com a gente. O Luciano Grossi é o responsável pela comunicação lá do nosso escritório de governança de dados. E é algo que a gente faz direto, seja por meio de treinamento, capacitação. No uso de ferramentas, ok. Não, entender o que é governança de dados também. Terminamos um projeto, vamos comunicar à casa que esse projeto foi concluído e o que é que ele significa. Fazemos uma matériazinha, sai no jornalzinho da casa, que circula todos os dias,
colocamos lá, ó, o EGDI fez isso, isso aqui serve para isso, o curador de dados disse que esse projeto, esse resultado vai ajudar nisso, nisso, nisso. Então, é o tempo todo comunicando, o tempo todo. 80% do tempo é comunicando. É verdade, para engajar, né? Para É, engajar. E aí você vai conseguir conquistar o coração e a mente. Não sei se Luiz Rafael está aí também, que é o meu adjunto lá. Mas eu gosto dessa expressão e ele gosta de repetir ela também, eu adoro. Eu não sei se a gente consegue conquistar corações e mentes de todo mundo. Nesse momento que a gente já está aqui, com 3 anos e meio implementando a política, e olhando para a casa toda, ou olhando para os curadores, digamos que a gente tem aí uns 60% deles, pelo menos, já muito conscientes do que a gente faz e que a gente já atendeu ou atende. Então, ainda tem um vasto espaço aí de conquista, né, para a gente avançar. quer dizer, você os chama, né, os convoca para resolver um problema deles, ao invés de ser um caso de uso de dados, é caso de problemas, né? Casos de Perfeito. família. Diga-me qual é a sua dor que a gente vai. Outro dia eu estava conversando com o professor Barbieri, semana passada, se não me engano. E ele me falou, e eu fui assistir, de um vídeo do pessoal do MIT que falava de empatia na governança de dados. Empatia é um conceito que eu gosto muito, eu aprendi o conceito de empatia, e um outro que eu já falo qual quando eu estudava um pouquinho, estudei um pouquinho sobre o budismo, né? É uma filosofia de vida que eu acho interessante, e eu estudei um pouquinho ali sobre alguns conceitos e aparecia muita empatia. E a empatia é o quê? É você se colocar no lugar do outro e sentir a dor Sendo do o outro, né? Colocar no lugar do outro, sendo o outro, e não sendo com seu ponto de vista. exatamente. Você se coloca no lugar. Tem uma expressão em inglês que eu não vou lembrar agora, mas é como se você calçasse o sapato do É, outro, né? E é. aí você entende a dor do outro, né? Do meu curador, a dor que ele tem com relação à qualidade daquele dado que ele não consegue usar. E aí eu fui assistir o vídeo, só que a conclusão que eu cheguei, eu sou muito crítica, gente, vocês não fazem ideia. Assim, crítica que eu digo, não de criticar que uma coisa é boa ou ruim, crítica no sentido de ficar me perguntando a respeito daquilo, né? Uhum. Para ver se eu entendi e tal. E aí uma coisa que eu vi foi que empatia é muito bom, mas tem uma outra coisa que a gente pode fazer mais ainda, que é compaixão, que é um outro conceito lá no budismo, que diz mais do que me colocar no lugar do outro, é querer aliviar a dor do outro. É. E é isso que a gente pratica aqui no EGDI, no Escritório de Governança de Dados, todos os dias. A gente quer aliviar a dor. Onde é que dói? Eu não vou só me sentir, não vou só sentir a sua dor junto com você e falar, puxa, como eu te entendo. Eu vou tentar de todas as maneiras fazer com que essa dor não acabe, ou pelo menos diminua. Então, Uhum. é a nossa luta diária, que é em diminuir dores por meio dos projetos que a gente entrega para os nossos curadores, para a nossa casa. Muito bem. É, Compaixão. por isso é que, e com paixão, assim, a gente pode até fazer alguns trocadilhos, né? Com paixão, né? Com Compaixão, exato. energia, com vamos que vamos, você não está aqui sozinho. Exato. Shirley, eu vou abrir aqui para quem está conosco poder usar no bom sentido da sua pessoa e esclarecer dúvidas, pedir sua opinião. Então, meus queridos, nós estamos em 33 pessoas. Vocês que querem perguntar, né, fazer a sua colocação, ou até mesmo acrescentar com as experiências de vocês, estejam, sintam-se convidados a fazê-lo agora. Eu só peço que levantem a mão para que eu possa controlar e todos possam falar. Tudo bem? E é um de cada vez, para não ter guerra. Vamos lá, Vamos pessoal, lá. sem timidez. Sem timidez, a gente está aqui em papo entre amigos. Inclusive, eu e Shirley estamos sim com o nosso vinhozinho. Ó, ó. Ah, tá bom isso aqui. Ah, o meu também tá, viu?
Era o que tinha. Eu prefiro o tinto quando está frio, é que São Paulo está meio friozinho hoje, depois de uma onda de calor horrorosa. Mas, então, por isso, porque estava fazendo muito calor, aqui em casa tinha o vinhozinho branco, que é mais, né? Bom, Rafa levantou a mão. Pode falar, Rafa, se puder abrir a câmera. Ah, eu vou ficar devendo a câmera dessa vez, ela tá ruinzinha aqui, mas da próxima eu juro que eu ligo. Vocês estão conseguindo me ouvir Tudo bem? bem. Tá com Sim, seu perfeito. vinho? Tá com pelo menos uma água? Ó, tô com água aqui, refrigerante zero, então tá tudo certo. Tá tudo certo, tá bom. Boa. É, é, é uma dúvida, sim, mais olhando para essa interação entre times, né? Então, você tinha comentado, né, que, putz, tinham várias áreas e vários donos de dados diferentes dentro da companhia. E, por consequência, também vários curadores de dados, assim. Queria entender um pouco, putz, não só na Enel, né, mas olhando para essa experiência toda que você tem, inclusive parabéns, mas como a gente lida com a governança meio desenfreada, assim, com essa liberdade de programação desenfreada e essas squads que não são nada disciplinadas ao longo do tempo? Queria que você comentasse um pouco o que que você enfrentou de desafio, quais métodos você utilizou, assim, sem dar muito detalhe, lógico, para não estender tanto, mas só passar por cima, assim, desse desafio que é lidar com esses times muito dinâmicos, enfim, que eu acho que é o maior desafio hoje nosso, né? Perfeito. Deixa eu ver se eu compreendi. Governança desenfreada, achei esse termo. Olha, dá até um próximo Data Talk aí, governança desenfreada. É, o que é que a gente tem aqui? Se eu entendi a sua questão, e aí se não entendeu, de todo modo, eu acho que ajuda, se eu não entendi. Aqui na agência a gente tem, e é só uma correçãozinha, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. A Enel é uma regulada nossa. Enel tem várias, né? Enel Brasília e outras. Aqui na agência a gente tem um modelo de fábrica de software que é o seguinte: ela tá, não é um pool só de fábrica de software, ela está disseminada pela casa. Então são vários squads. Quando você falou squad, eu falei, não é possível que ele conheça o modelo lá. São vários squads, muitos squads, e cada squad fazendo o seu projeto, cada projeto diferente do outro, mas assim, são concentrados. Então, tem squads que fazem BI. Tem outro squad, aí o meu squad, por exemplo, de integração e interoperabilidade, faz integração e interoperabilidade. Tem um outro squad nosso também que faz qualidade de dados. Tem um outro squad que cuida de arquitetura e padrões para casa, né? Então, assim, a divisão como é que eu posso dizer, dos assuntos nesses squads já ajuda a dar um pouquinho de ordem. Shirley, mas você tem aí política de tudo? Por exemplo, política de BI. Não, não temos. E vocês não têm problema de BI? Ixi, nossa senhora, 1.700 painéis de BI numa casa que tem 600 servidores. Então, parece que é um pouquinho demais, né? Lembra que eu falei que a gente começou implementando a política tem 3 anos e meio? Então, assim, tem muita coisa ainda para ser feita. Então, quando você falou governança desenfreada, eu falei, tomara que um dia ela seja bem desenfreada e esteja espalhada pela casa toda e a gente, de fato, tenha governança em tudo que a gente faz. Mas hoje, no ponto que a gente está, até por ser muito jovem ainda, a governança na casa, a gente ainda tem muita coisa para fazer. Então, se eu já consigo, de alguma maneira, ter um padrão e organizar os dados que vêm de fora, porque é um squad que está aqui debaixo do nosso guarda-chuva, eu sei que isso é gestão de dados, mas a governança está aqui, né? Então, ótimo. Mas a gente não conseguiu ainda atingir todos os pontos que a casa merece e precisa em termos de termos governança sobre todos os ativos de dados e informação. A de BI, por exemplo, né, de informação, que a gente chama de analytics, ainda não conseguimos atacar. Nesse exato momento, hoje mesmo a gente já está com um processo de elaboração de uma política em andamento, nós aqui estamos fazendo. Hoje à tarde, o meu adjunto até me mostrou já o cronograma, então o nosso plano é que no final do ano, em dezembro, a gente já tenha a nossa política de analytics aprovada. E para que isso serve, Chile? Exatamente isso. Para a gente levar essa política para os squads que faz, por exemplo, BI e falar, olha, a partir de agora a gente vai fazer dessa maneira aqui.
Aí o que a gente fez para trás que não está conforme? De alguma maneira, em algum momento, a gente vai ter que começar a tratar disso também, a ver se. Sabe o que é interessante? Até que você colocou isso, eu vou emendar mais um pedacinho aqui. Essa semana mesmo, uma área de negócio me chamou que diz que 3 áreas de negócios, 3 áreas curadoras de dados, se reuniram, sem a gente estar lá, e chegaram à conclusão de que eles precisam ter governança sobre o Analytics, que é exatamente isso que eu acabei de falar. Eu falei, que ótimo, porque vocês já têm a maturidade de perceber que esse problema que vocês estão enfrentando se resolve com política e a gente aqui está desenvolvendo a política para resolver o problema. É isso? Acertei um pouquinho do que você estava perguntando? Não, 800%, sim. É que a gente aqui tem um cenário muito parecido, as squads, os times, eles têm muita autonomia para fazer seus próprios modelos de governança, assim. Uhum. E todo dia surge um novo, uma nova ferramenta, um novo framework, um novo método de comunicação que os próprios times ali dentro dos seus silozinhos eles conseguem fazer, assim. Era mais para Uhum. entender, e lógico que governo desenfreado é muito bom, tá? É no bom sentido mesmo. Mas super respondeu, inclusive, putz, super se conecta com o desafio que eu e o Giovanni a gente tem aqui. E faz total sentido, porque quanto mais autônomo. E os times hoje em dia são muito autônomos, né? A gente, Uhum. sei lá, os times de dados hoje em dia não são mais como os de antigamente, que a gente tinha silos muito fechados, né? Os times têm muito dinamismo, cada um cria seus produtos, seus frameworks de forma independente. E acho que esse desafio de ter um modelo para eles se espelharem e tudo mais super se conecta, assim. Eu acho que governança é exatamente isso. Você lembra da mandala do Dama? Sim. Que está lá a governança no centro e as disciplinas de gestão de dados em redor? O que ele está dizendo ali? Que da governança, e o texto dele explica isso também, da governança emana as políticas, os padrões, o como fazer para o pessoal da gestão fazer. Então, assim, tem um problema, o pessoal, você colocou aí na sua fala, porque cada dia aparece uma nova ferramenta, o pessoal quer usar uma nova ferramenta, isso acontece aqui na agência também, mas aí se você tiver um squad, por exemplo, que diz quais são os padrões de desenvolvimento, quais são as ferramentas que precisa usar, já te ajuda, já faz parte da governança. Se você, como governança de dados, diz, olha, para o Analytics, a gente vai usar esses e esses e esses dados, é esse padrão, vai ser publicado aqui. Um novo Shirley, caiu? Voltou. esse BI aqui, antes de você fazer um novo, você tem que ver se o que você quer já não está em outro, se não é. Aí você vai conseguindo estabelecer governança. Isso é fácil? Nossa, de jeito nenhum. Isso demora uma vida, mas vale a pena. Não, super legal. Não sei se eu posso emendar uma outra. Tem algum problema? Não, ninguém mais levantou a mão, então sinta-se à vontade, Rafael. Eu só acho que o Giovanni quer falar também. Ah, foi mal, falei, Giovanni. Não, não, só para complementar esse pensamento do Rafa, aqui a gente é muito pulverizado, inclusive time de data e de tech. Então, assim, quando a gente pesquisa alguma documentação nossa aqui, se for falar de governança, cada time tem um jeito de fazer essa governança, eles implementam dentro deles, e a gente não tem nada centralizado para falar assim, é para a empresa inteira. Então, agora, a gente tem o time de Data Governance aqui, e a ideia é concentrar essas iniciativas, as melhores práticas. Tem um camarada, um parceiro nosso aqui, que dentro da equipe dele, ele está tratando algumas disciplinas da governança. Quando eu olhei, eu falei, ué, Rafa, mas você está totalmente compliance com a governança do que a gente está pensando aqui. E, cara, mas isso aqui foi o que eu estudei um pouquinho, tal, não sei o quê, fico feliz de ouvir isso. Então, assim, a gente tem que disseminar mesmo essa governança, mas de uma forma centralizada para que todo mundo mantenha o mesmo padrão, né? Porque sem padrão a gente não consegue fazer governança, concorda? Concordo. Sugestão: traga esse camarada para jogar junto com vocês, porque É assim, quando a isso. gente fala, de fato, tem que ser algo centralizado, que não quer dizer que é fechado num grupo só. Traga essas áreas que também estão fazendo governança de um jeito ou de outro
para dentro do escritório, se vocês têm um escritório, um time de governança de dados, para todo mundo junto, elaborar as políticas, porque aí, em eles participando da elaboração da política, quando eles voltarem para os squads de desenvolvimento deles, eles já vão levar a política para lá, porque afinal, eles também colocaram a mão ali naquela política. Então, digamos que você estivesse desenvolvendo aí uma política, um conjunto de diretrizes de modelagem de banco de dados. E você tem aí uns 10 squads fazendo estrutura de dados, modelando dados. Traz esse pessoal de dentro dos squads para cá para trabalhar, não todo mundo, mas uma pessoa de cada. Pessoal, tá ficando confuso, cada um faz de um jeito. Vamos fazer uma política, um documento aqui, um POP, que seja um manual de como modelar os dados. Todos nós aqui construímos isso, todo mundo junto, validamos entre nós e depois a gente dissemina dentro dos nossos próprios squads. Pronto. Porque as pessoas se sentem responsáveis, envolvidas e importantes, porque elas estão ali participando, e aí todo mundo vai falar a mesma língua, porque é um documento. É exatamente nessa linha que a gente está tentando atacar aqui. Se tiver um time, a gente tem. É muita coisa. Se a gente tiver 2, 3 times que tiverem compliance com as políticas iniciais que a gente está montando, com essas coisas, e começar a disseminar para os outros, é o que eu sempre digo, cara, a galera vai querer estar engajada com isso. E aí a gente depois monta as métricas de monitoramento, a coisa toda, para falar como é que está cada time dentro da empresa. Mas é nessa pegada que a gente está indo mesmo, assim. Então, a gente está pegando os que já estão endereçando essa governança dentro do time dele, trazer para a gente poder disseminar para a empresa inteira. Perfeito. É isso aí. Envolve todo mundo. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, pessoal? Deixa eu incluir uma coisa que eu esqueci de falar. Quando eu falei da comunicação, eu esqueci do personagem principal, que é aqui, ó, Egídio. Egídio é o nosso mascote na governança de dados. Eu respondo o e-mail, o Egídio está lá. Eu vou para uma reunião, o Egídio está como fundo na nossa tela. É o mascotinho que a gente criou para poder nos ajudar a comunicar, fazer aquele papel que eu falei, 80% do tempo é comunicando. Comunicando o quê? Governança de dados. E aí a gente criou um personagemzinho lúdico para nos ajudar a comunicar a governança de dados. Isso é muito importante, porque, primeiro, que faz de forma subliminar, né? Traz a mensagem e faz essa mensagem ficar sempre na cabeça das pessoas. Assim você cria cultura, né? Do bem para o mal. Bem pro mal. Espero que mais para o bem. Mais para o bem. Nesse caso, mais para o bem. Gostei da ideia. Nem sempre a gente tem budget, sabe, Shirley, para poder fazer essas peças de comunicação bacanas. Mas aqui saiu do nosso bolso. Nossa! Então parabéns para vocês, viu? O desenho não, a gente pediu, o personagem mesmo, a gente pediu para. Nós temos uma área aqui que é de relações institucionais e que promove os eventos e tal, e lá tem um artista lá, um rapaz que presta serviço, essa parte de designer e tal. E aí nós encomendamos, aí descrevemos, precisávamos de um personagem, né, que fosse mais ou menos assim, assado, e aí a gente foi construindo a muitas mãos. Depois ele nasceu, a gente batizou, o nome dele é Egídio. Aí, Egídio é porque EGDI, Escritório de Governança de Dados e Informação, EGDI. Egídio é só acrescentar o I e o O aí no final. Só que aí, eu muito curiosa, falei, mas o que será que significa o nome Egídio? Porque é um nome de uma pessoa. É o nome. E aí eu descobri que lá para quem é cristão, né, no cristianismo, você tem o Santo Egídio, que é o santo provedor dos miseráveis, dos pobres, dos famintos. Aí eu falei, pois bem, o Egídio aqui é o provedor dos dados com qualidade para os nossos curadores de dados e tal. E ele é uma figurinha assim, muito simpática. Todo mundo que já viu, nossa, mas que legal que é esse bichinho. E aí, circulando o mundo. Ó, o André levantou a mãozinha. André levantou a mão. Pode falar. Olá, boa noite. Boa noite. Eu estou começando agora com essa questão de governança de dados. Trabalho na área da saúde, sou formado em administração. E a minha dúvida é referente à questão da qualidade de dados. A gente fala de qualidade de dados entre a questão de integridade, disponibilidade e tal.
Mas como que na prática vocês fizeram para definir requisitos e conseguir monitorar a qualidade desse dado, se de fato ele tem realmente qualidade ou não? Perfeito. Antes de qualquer coisa, André, você é de onde? Eu sou de Jundiaí. Não, mas de alguma empresa ou de algum órgão? Hoje eu trabalho na Unimed. Unimed? Olha Isso. só, hoje é seu dia de sorte. Na sexta-feira, provavelmente, se não, tudo indica que sim, porque acho que não vai ter ponto facultativo para nós. Nós aqui a gente vai promover uma apresentação sobre qualidade de dados aqui na agência mesmo. E vai ser online. E aí, se você quiser, depois me manda o seu e-mail que eu vou te mandar o convite. Se quiser participar, você vai ter a oportunidade de ver como é que a gente está fazendo lá, aqui na agência. Mas já aqui eu te adianto. O que, que a gente fez em termos de qualidade aqui na casa? Primeira coisa, quando a gente fala de qualidade, é um conceito muito subjetivo, né? Eu posso dizer que esse meu óculos tem qualidade, né? E a Marícia pode falar, não, esse seu óculos não tem qualidade. Eu posso dizer que o meu bichinho aqui é minha caneca, não o Egídio. Minha caneca, uma canecazinha de qualidade. E você pode falar, não, não tem qualidade. O conceito é subjetivo. E aí você me pergunta, e como é que você faz para saber se tem ou não qualidade? Você tem que converter isso, e há vários modelos que ensinam isso, em dimensões, né, vamos colocar assim, fatores objetivos, mensuráveis, né, algo que você consiga mensurar se aquilo tem qualidade ou não. E aí, em que sentido? Você mesmo já deu alguns: integridade, né, acessibilidade, veracidade, tempestividade, tudo isso são dimensões de qualidade. A gente foi estudando, entendendo isso, né? Bom, se é algo subjetivo, tem que converter em algo objetivo e faço isso usando dimensões que eu posso depois transformar em uma regra e mensurar aquilo objetivamente. Então, a gente foi estudando isso, depois a gente pegou tudo isso, empacotou e colocou numa política de qualidade de dados, que a gente desenhou aqui para casa. Essa política diz papéis e responsabilidades, estrutura, ferramenta e dimensões de qualidade, né? Monitoramento da qualidade do dado. E aí a gente começou a aplicar isso, desenhamos um processo, né? Entendemos como é que se eu vou fazer um projeto de qualidade de dados, qual é o passo a passo disso? Aí a gente desenhou um processo e começamos a rodar. Testamos no primeiro projeto, deu certo, convertemos em política, fomos para o segundo projeto, opa, já não é bem assim. Aí demos ali uma ajustadinha, executamos o segundo projeto. Aí veio o terceiro, eita, já mudou mais um pouco. Mas o core, que é ter dimensões de qualidade, fazer o diagnóstico por meio de regras que a gente, junto com a área de negócios, desenvolve para poder ver como é que está aquela qualidade, é o mesmo. Então, tudo isso acontece para todos os projetos. Vou deixar mais claro, que acho que eu não consegui me expressar aqui da forma como eu queria. Recentemente, a gente começou, acho que foi o nosso sexto ou sétimo projeto de qualidade. E aí, né, a gente todo confiante, já fizemos 1, 2, 3, 6, está tudo ótimo, que venha o sétimo. E aí, esse sétimo colega, né, o curador de dados, falou, olha, Sheila, eu recebo aqui várias planilhas, olha, vê se tem alguma similaridade com os problemas de vocês aí. Eu recebo aqui todo mês várias planilhas em Excel relativa a tal e tal assunto. Essas planilhas estão aqui armazenadas já há um tempão, tudo em Excel, e eu queria saber como é que está a qualidade desses dados, porque são muitas planilhas por mês, por ano. São 600, 800 planilhas por ano, e ele recebe isso, acho que, se não me engano, no final, no início do exercício, e desde 2011 que ele está recebendo isso. Então, ele tem para mais de 6 mil arquivos em Excel com esses dados. E ele queria saber a qualidade. Então tá bom, a gente aponta a ferramenta lá e aí a gente mensura a qualidade, já sabemos quais são as dimensões que a gente pode usar e tal. Perfeito. Aí o que aconteceu? Quando a gente foi olhar, falou, bom, mas cada planilha tem um jeito aqui, não tem um padrão só. Cada planilha, o cabeçalho de uma aparece num canto, no outro não aparece, no outro o cabeçalho está de um jeito, no outro está de outro jeito.
E aí a gente começou a ver que o buraco era bem mais embaixo, que não dava para ser dessa maneira. E aí nós vimos que antes de aplicar um projeto de qualidade, de verificação da qualidade daqueles dados, a gente ia ter que estruturar primeiro aqueles dados. Até aí parece que está tudo bem, né? O problema é que está tudo em Excel e são mais de 6.000. Como é que você cria uma base estruturada, que é sempre baseada num padrão, né? De uma coisa que varia sobremaneira. E aí a gente chegou à conclusão de que para fazer essa estruturação, e em se tratando da nossa equipe, a gente não larga o osso, a gente não deixa, a gente vai sempre até o final. Nós pegamos e chegamos à conclusão de que a gente teria que fazer um projeto de inteligência artificial primeiro, para ler por meio de machine learning cada um daqueles arquivos e criando um padrão, chegando a um padrão, até a gente conseguir estabelecer um padrão, depois levar isso para uma estrutura de base e só depois é que a gente vai fazer o projeto de qualidade de dados. Então, assim, a gente tem um core, a gente sabe como fazer, mas às vezes, a depender do problema, você vai ter que incluir mais uma ou outra coisa, mais uma ou outra tecnologia para você chegar do outro lado. Então, o que a gente faz é isso, é mensurar de forma objetiva, junto com os curadores de dados, voltando aqui para a pergunta que você tinha feito, junto com os curadores de dados, a gente elege quais são os atributos que a gente vai analisar, para cada atributo daquele, qual é o critério de qualidade que a gente vai analisar. Ah, quero ver validade, quero ver integridade, quero ver veracidade. Beleza, como é que a gente faz isso? Aí, junto com os curadores, a gente desenvolve uma formulazinha, uma expressão regular, aplica sobre os registros naquela coluna, né, daquele atributo ali, e no final a gente tem um diagnóstico. Morreu aí? Se ele quiser só o diagnóstico, pode morrer aí. Se não, a gente tem que entrar, fazer uma intervenção, se for um sistema corrigindo eventual ausência de regra de negócio que permite que você entre com qualquer coisa na base de dados, corrigir na própria base de dados. Respondi um pouco da sua pergunta? Respondido, muito obrigado. E agradeço o convite para sexta-feira, que eu aceito. Ah, pode colocar aí que eu vou atrás. Vou mandar um convite Todos mais tarde. querem, viu? Obrigado. Muitas pessoas pediram para você enviar o convite. Se você quiser, Perfeito. pode enviar internamente Por favor. é só você me passar que eu envio no grupo, tá? Tá, me passem, anotem os e-mails, que aí você me passa e eu coloco aqui no. Não, eu faço assim. Você me passa os e-mails e eu coloco no meu invite, porque vai ser no Teams. Tá bom, tá bom. O Arthur levantou a mão, e aí a gente escuta o Arthur, faz a colocação dele, para que a gente possa encerrar também, né? Então vai lá, Arthur. Boa noite, Shirley e demais colegas. Primeiramente, parabéns aí, bem rica. Achei bem rica mesmo a troca de experiência aí, Shirley. Bem legal mesmo. Dá para se empolgar e se espelhar aí no trabalho que você tem feito. Que legal, Queria obrigada. saber se você conseguia compartilhar um pouquinho conosco aí como que é tratada a questão da gestão de metadados, ferramenta de catálogo, se vocês fazem uso de alguma aí, como essa parte aí de catalogar aí os dados, esses metadados aí está associada à questão dos curadores, como vocês conseguiram fazer essa amarração? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem uma ferramenta de catalogação de dados. Tem uma cachorra que subiu aqui agora. Meu bem, Ela quer calma. participar. Quer participar? Vem cá, senta no colo da vovó. Ui, ui, ui. Aí, vamos participar, vamos responder, mas você fica quietinha, tá? É a Valquíria essa daqui, gente. Ai, meu Deus. A gente tem uma ferramenta, sim, é o EDC, o Enterprise Data Catalog da informática. A gente já vem usando há 2 anos e meio, estamos no terceiro ano do uso da ferramenta. O que a gente fez? A gente definiu que nós só iríamos manter o catálogo de dados dos dados em produção. Aqui na agência, a gente trabalha com 4 ambientes. A gente tem desenvolvimento, homologação, teste e produção. E aí não fazia sentido para a gente manter governança sobre os dados, né, ou catalogar os dados em desenvolvimento. Primeiro, porque normalmente replica, né, o que está em produção. Segundo, que a casa, o que a gente quer incentivar é que a casa acesse os dados de produção. Então, a gente usa essa ferramenta, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um mecanismo que permite você criar, a gente chama aqui de criar recurso, né? A cachorrinha está danada.
criar o recurso. Então, a gente cria esse recurso, é como se a gente configurasse a ferramenta para ela ler uma base de dados, aponta para essa base de dados, ela vai lá na base e ela lê a estrutura dessa base de dados, em termos de tabelas e atributos, faz um profiling básico dos dados que ela encontra ali, dos registros mesmo, né? E aí, depois que a gente faz isso, que é o metadado, que a gente chama de metadado técnico, né? Ou seja, quais são as tabelas nessa base de dados, quais são os atributos dentro dessa base de dados, quais são as chaves primárias, as chaves estrangeiras dentro dessas tabelas, dessa base de dados. Depois que a gente faz isso, né, tem uma visão dos metadados técnicos, a gente chama o curador de dados e fala, olha, essa base aqui é sua, né? É minha sim. Então, vamos lá. Você precisa nos ajudar a enriquecer esse catálogo com metadados negociais. E começa você colocando aqui qual é o curador. O curador não é você, então a gente coloca lá o nome do curador fulano de tal. Quais são os termos de negócios? E aí, lembram dos glossários, com definições do que significa uma coisa e outra? Não é dicionário, estou falando de glossário, não é dicionário de dados, é glossário. Então, você vai pegar o glossário de termos de negócio da casa, suponhamos que, não sei, Arthur, de onde você é, mas o pessoal da Unimed, vamos supor que um termo de negócio seja internação, ou que fosse consulta. Então, tem uma definição para consulta. Consulta significa o agendamento prévio, não sei o quê, que alguém vai lá, tal. Estou brincando aqui, o rapaz da Unimed me perdoe, o André, ele me perdoe, mas estou tentando aqui dar um exemplo. Então, você vai e define aquele termo consulta. E dentro da sua base de dados, vão ter ali entidades que vão dizer respeito ao que é essa consulta em termos de dados. E aí você associa esse termo de negócio com essa tabela, com esse atributo, com essa base de dados. Então, eu peço também para o meu curador falar, ó, pega os termos de glossário de negócio e associa com essas tabelas aqui. Ele vai lá e faz isso. Tem uma descrição aqui que vem lá da base de dados, que ela é bem sucinta, diz o que diz cada tabela, qual é o conteúdo de cada tabela e o que significa cada atributo. Mas a gente precisa de uma definição mais negocial, então entra aqui e define isso de uma forma mais negocial. E aí o curador vai ajudando a gente a enriquecer esse catálogo, que até então tinha bastante metadados técnicos com metadados negociais. Então, é isso que a gente faz. Além disso, a gente tem uma outra ferramenta chamada Axon, que também é da informática, e a gente está criando no Axon o nosso Data Marketplace. No Data Marketplace, a gente cria domínios de dados, e aqui no nosso caso, só para dar um exemplo, claro que em cada caso é um caso, no nosso caso, o que faz sentido aqui na ANEEL, em se falando de negócio e falando de dados? A gente fala muito de ramo, então tem ramo geração, ramo transmissão, ramo distribuição, ramo comercialização. Então, a gente está criando um marketplace com essa estrutura e dentro de cada ramo desse tem processos de negócio. Processo de outorga, processo de fiscalização, processo de cálculo tarifário. E dentro de cada processo desse, a gente está colocando os conjuntos de dados, as tabelas e os atributos que dizem respeito a cada processo dentro de cada ramo desse. Aí você vai me perguntar, mas vocês estão fazendo isso sozinho? Não, a gente está fazendo com a ajuda dos curadores. Eles vão lá, enriquecem o catálogo, a gente leva para o Data Marketplace, e aí ele vai estar disponível para a casa inteira, para ela poder consumir, descobrir esses dados e consumir esses dados. Respondi? Respondeu sim. Obrigado. De Bem nada. legal. Você é de onde, Arthur? Eu tô pertinho de vocês aí, eu sou de Manaus. Bem pertinho, do lado praticamente, né? Praticamente Manaus. Manaus. Sim. Lá do outro lado do mundo, porque eu estou aqui em Brasília, no outro Pertinho, planeta. rápido, do lado. Mas você é de algum órgão, ou Arthur? Eu trabalho em uma empresa de consultoria, trabalho como especialista em governança de dados, né? Já atuei também em outra empresa e tô com essas missões aí que você abordou um pouquinho aí também um cliente, né? Perfeito, perfeito. Então é isso que a gente tem feito aqui na agência. Tem muito ainda o que ser feito, muito, 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 muito. Muita coisa já foi feita, mas muito para ser feito, muitos desafios. Todo dia como é que eu vou dizer? Traz seus novos desafios.
Mas é algo que deixa a gente extremamente feliz, satisfeito mesmo, porque é algo que eu acredito muito. Sem isso, pessoal, sem governança de dados, não tem inteligência artificial, não tem machine learning, não tem os inúmeros projetos, não tem privacidade, não tem nada. Então, é a base. Pouca gente vai ver, porque está lá, é o encanamento, né, digamos assim, mas é algo que vai surtir bastante efeito no resultado dos nossos órgãos, das nossas empresas, das nossas consultorias. É algo que eu acredito muito, muito mesmo. Exato, exato. E é uma das coisas também que a gente fala, né? Sem trabalho, tem coisa que a inteligência artificial ajuda, tem coisa que é a gente mesmo junto com a equipe para poder fazer a coisa andar, para poder definir, para dizer qual é o termo, para dizer quais são os sinônimos, para dizer a partir de agora não é mais esse significado, para colocar validade, outras coisas que a gente tanto precisa para a governança funcionar mesmo, né? Pessoal, eu vou pedir para vocês abrirem a câmera para a gente tirar uma fotinho nossa, oficial. Marita, eu estou fazendo uma coisa que vai ficar melhor, mais fácil para você. Eu estou colocando o meu e-mail daqui do lado. Tá bom, eu já até fiz uma listinha, mas tudo bem, coloca. Perfeito, perfeito. Que aí você me manda a sua listinha e eu mando o convite para o pessoal ainda hoje. Tá bom, querida. Então, quem puder abrir a câmera para a gente tirar uma fotinho, para a gente registrar esse nosso momento. E eu queria agradecer imensamente, Sheila, e vamos fazer outros bate-papos. E, pelo visto, só eu e você que estamos na maciota. Olha aqui. Pois é, pessoal. Olha aqui. Tá muito bom isso aqui, bater Olha, papo, meu falar de também. dado, algo que eu adoro. E tomando um vinho é só a Marita mesmo para ter uma ideia genial dessa. Vamos que vamos, turminha. Então, ó, vou esperar vocês. A gente coloca a nossa taça, tá? Aqui assim, para brindar, que aí eu vou tirar uma fotinho nossa. Espera aí, deixa eu colocar aqui. Aqui. Ah, Jesus. Acho que o vinho está fazendo efeito. E aqui está. Vamos tirar? Posso tirar? Por favor. Então, espera aí, vamos lá. Olha, todo mundo sorrindo. Aí, pessoal, vou mandar até. Posso postar no LinkedIn? Claro. Então tá bom. Então, quero agradecer a todos, 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 sem distinção, e principalmente a você, Shirley, que outros bate-papos venham, porque é muito rico essa nossa contribuição para o mercado. A gente vê que é um mercado que a governança agora começou a florescer por N motivos, ou porque a gente não tem governança, ou porque a gente está correndo atrás de legislação, enfim, não importa, né? Ou porque está querendo correr atrás do tempo perdido, mas a gente vê aí a governança ganhando espaço no cenário, mas uma governança que seja ativa, que gere de verdade valor, muito mais do que simplesmente só defina políticas e padrões. Políticas e padrões é um instrumento, né, para o valor que ela vai gerar. Então, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez, de dar um beijo para vocês, e a gente volta com o Data Talk no próximo mês. Se tiver algo muito interessante, de repente vem um Data Talk extraordinário por aí, entre essa terça e a primeira terça-feira de outubro. Tá bom, Gente, queridos? eu continuo disponível, deixei meu e-mail aí. Se vocês quiserem depois uma conversa, Shirley, me ajuda aqui com esse ponto e tal. Não que eu saiba, não sei tudo, como eu falei, o que eu faço é estudar bastante, experimentar, testar. Não tenho medo de errar, né? Então, se precisarem de trocar umas ideias e tal, fico à disposição. Foi excelente, adorei. Eu adoro falar sobre isso.
A gente brinca, né? Tem um provérbio um pouco popular demais, mas eu não vou me furtar a usar, não, que o pessoal fala, tal coisa, essa é a minha cachaça, na verdade, o vinho. Não é Então, cachaça, é o vinho. É algo que a gente gosta muito de falar sobre, que é sempre uma alegria falar sobre, poder falar sobre, expressar o que a gente pensa a respeito. Então, continue aí à disposição, tá bom? E para vocês que estão começando a jornada, ou para quem já começou e já está com ela em andamento, boa sorte, tá bom? Obrigada, boa noite. Maritza, muitíssimo agradecida pelo convite, fico à disposição para outros. então, olha, agora eu vou, como é que fala? Explorar, no bom Fique à vontade. sentido. Um beijo, gente. Boa noite para todos, Beijo, viu? boa noite. Tchau, tchau.